Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria ter você aqui conosco pela TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Um programa que medita com você a Palavra de Deus. Muito bom estar com você, muito bom estar com a sua família neste domingo à noite para quem está assistindo este programa pela TV Canção Nova. E você às vezes está assistindo pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É muito bom estar aqui com você. Meus queridos, estamos fazendo uma introdução à Sagrada Escritura. Esse programa, lembrando que é um programa novo na TV Canção Nova, há pouco tempo ele se iniciou, há pouco tempo estreou, e é um programa totalmente voltado à Palavra de Deus. E estamos meditando algumas categorias importantes para entender a Sagrada Escritura. Revelação, que já meditamos aqui, tradição, e agora estamos meditando inspiração. Antes de tudo, eu quero saudar Dom José Falcão, que já está aqui conosco, sua bênção. É uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. Deus abençoe sua vida e também estou muito alegre em estar aqui. Dom José, semana passada nós vimos sobre os critérios para interpretar a palavra de Deus. Aliás, antes de a gente avançar, o último critério, vou até pegar aqui o catecismo. A anagogia da fé? A anagogia da fé. O Senhor, era o parágrafo 114. Isso, 114. Estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. O Senhor nos mostrou, então, que as verdades, elas estão conectadas uma à outra e é impossível você querer entender uma verdade da fé sem outra verdade da fé. E eu creio que isso é muito atual nos dias de hoje, porque é muito comum se escutar e ver na prática pessoas, por exemplo, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Outras pessoas que dizem, eu quero o batismo, mas não quero a missa. Não preciso ir na missa todo domingo. Outros vão dizer, eu quero a missa, mas não quero a confissão. Eu vou na missa todo domingo, mas não preciso me confessar porque o padre é um pecador igual eu. Outros vão dizer assim, eu quero a missa, inclusive quero me confessar, mas não quero me casar na igreja. Ou seja, essa anagogia da fé parece que ela se aplica na vida prática das pessoas, na vida de fé das pessoas. Então eu quero uma coisa, mas não quero outra. E outra, pior ainda, Dom José, quem faz essa escolha é a própria pessoa. É ela que vai escolhendo o que para ela é bom ou não, ela que faz o discernimento. É verdade, isso é uma deficiência que não dá para dizer quando ela surgiu ou quando ela passou a fazer parte da vida da pessoa, mas contra essa mentalidade, exatamente a anagogia da fé. As verdades estão todas coesas, estão conexas. Primeiro porque procedem de um único Deus. Palavra sem igreja, Bíblia sem igreja. Isso é inadmissível do ponto de vista histórico, na própria palavra de Deus, na teologia. Então, Bíblia com a igreja, porque a Bíblia é fruto de uma ação maravilhosa de Deus num determinado período da história da igreja. E uma vez pronta, definida, etc., foi confiada à igreja. É o patrimônio da fé, é o depósito da fé. A coesão das verdades da fé faz com que você não separe sacramentos da igreja, porque os sacramentos são sacramentos da fé. A igreja é sacramento de Cristo. Cristo instituiu a igreja. Cristo, sacramento do Pai. A igreja, sacramento do Filho. Os 7 sacramentos são sacramentos da igreja, que por sua vez é a esposa de Cristo.
Não dá para você separar Cristo dos sacramentos, como não dá para separar Cristo da igreja. E não dá para separar um sacramento do outro. Isso é uma distorção do verdadeiro sentido da Escritura. Um critério de interpretação da Escritura não pode separar sob o risco de tornar o segmento de Cristo, não digo canceroso, não, mas deficiente, manco, faltando alguma coisa. Eu acho que os exemplos citados por Vossa Reverendíssima são exemplos bem atuais e que demonstram o quão carente é esse coração, essa mentalidade, essa postura dessas realidades conexas da anagogia da fé. Como isso se faz? Em ambiente de família, os pais passando para os filhos. Em ambiente eclesial, a grande comunidade cristã, em nível de paróquia e outras comunidades, aqueles responsáveis pela formação de mostrar que as verdades não são compartimentos estanques, não estão separadas. Cada uma pode ser tomada individualmente, sem dúvida alguma, mas inserindo essa realidade num contexto em que as outras verdades estão envolvidas e se supõem e se exigem. Colocou muito bem esse pensamento atual, são realmente problemas que mostram quão distante está essa pessoa desse terceiro critério de interpretação da Escritura. A analogia da fé ou a anagogia da fé, a conexão dessas verdades. Não existe Cristo sem igreja, igreja sem sacramento, não existe um sacramento sem o outro, porque Jesus instituiu os 7, não existe sacramento sem a palavra de Deus, não existe a palavra de Deus sem a oração, não existe a devoção aos santos, porque ela está inserida no credo, creio na comunhão dos santos, portanto une o céu e a terra, o purgatório e assim por diante. Toda essa estrutura que está conexa e pode, num primeiro momento, você tratar uma dessas realidades separada da outra. Mas não pode, no frigir dos ovos, você dizer ela é separada e eu não quero saber das outras ou de algumas delas. Isso não. Muito bom, Dom José. Dom José, esse parágrafo que nós lemos da Anagogia da Fé está no 114. Se formos para o 115... o catecismo começa a falar dos sentidos da Escritura. O que significa os sentidos da Escritura? O sentido é o significado. Certo. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela contém linguagens, ela contém palavras, ela contém expressões. E expressões que podem ser abordadas no vocabulário, no dicionário da língua em que ela foi escrita. Hebraico. Aquela palavra foi escrita em hebraico. O que ela significa na língua hebraica? Qual o sentido dessa palavra? Também, qual o sentido dessa frase? Qual o sentido desse texto? Qual o sentido dessa parte do capítulo, desse relato? Enfim. Então, é o significado. Entendi. Significado a partir de uma palavra, a partir de uma frase, significado do texto, significado do contexto, significado que leva em conta não somente o dicionário, mas também o sentido que o autor sagrado quis dar àquela palavra. Então, mãe. Essa palavra se aplica à vida de Frei Gilson em muitos sentidos. A mãe biológica dele, sua mamãe que está em São Paulo. Mas tem outra mãe, o Frei Gilson. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Ele sabe cantar o hino nacional. A pátria é mãe. Só que o sentido da palavra mãe, quando eu falo de mãe biológica, é um. Quando falamos da pátria, mãe gentil, o sentido é outro. Então, o significado, ele pode variar, dependendo da pessoa que fala, do sentido que a pessoa dá e do contexto em que ela está inserida. Então, a mãe biológica do Frei Gilson, essa é uma linguagem rígida, estrita. Já a pátria é a mãe do Frei Gilson. Aqui já é um sentido poético, o sentido do hino nacional. Então, a mesma palavra, em contextos diferentes, em frases diferentes, adquirem significados diferentes. Entendi. E quantos são, podemos dizer, quantos são os sentidos que a gente pode encontrar assim na Sagrada Escritura? 2 sentidos. E o segundo sentido, ele é subdividido em 3. O sentido literal,
e o sentido espiritual. Queira ler, por favor, a posição oficial da Igreja Católica que responde em cheio à sua pergunta, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 115. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Pronto, então você tem a letra. A mãe do Frei Gilson residia em São Paulo. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Mãe aqui tem um significado, aqui tem outro significado. Aqui, sentido literal. Aqui, um sentido poético. Mas, na Bíblia, sentido espiritual. O sentido espiritual tem 3 subdivisões. O alegórico, daqui a pouco a gente vai ver São Paulo, utilizando este sentido, quando ele fala na carta aos Gálatas, capítulo 4, de Sara e Agar. Sara, a esposa de Abraão, e Agar, a escrava de Abraão. As duas, infelizmente, se desentenderam. Abraão fez sexo com Agar porque, a pedido de Sara, que não podia ter filhos, e aí ela concebeu e o filho, chamado Ismael, passou a ser considerado filho de Sara. Era a mentalidade da época, que a mulher não podia morrer sem ter filhos, e se ela não pudesse, encontrava-se essa forma de suprir essa carência. A escrava, que era tida como propriedade da patroa, ela podia ser entregue com o consentimento da esposa para o marido. E o filho não seria da escrava, seria dela. Mas deixa que depois Sara engravida. E nasce o seu filho tão esperado, Isaque. Ismael já é grandinho, os dois estão brincando, inocentes. E aí, bom, antes Agar já começa a provocar e a criticar Sara, e Sara sofre muito com isso, enfim, essa mulher que não serve para nada, etc., porque não conseguiu dar filhos. Eu dei o filho a Abraão, mas depois que o filho, Isaque, nasce, ela convence Abraão a mandar embora Agar. Depois ela vai, quase morre, volta do deserto a pedido de Deus, ela se reconcilia. Mas chega um momento em que a convivência não é mais possível e tal. Então, São Paulo faz uma leitura alegórica, portanto, espiritual alegórica desse acontecimento. Depois a gente vai ver o sentido moral. O que significa sentido moral? E o sentido anagógico. É o sentido que adquire as realidades em ordem às realidades últimas, em ordem à eternidade. Anagogia, anago, falamos ainda há pouco, não foi? Da etimologia da palavra, conduzir para o alto, para a significação em ordem às realidades eternas. Então vamos primeiro à distinção, respondendo à sua pergunta, quais são os 2 sentidos da Escritura. São 2 que, na verdade, vão acabar sendo 4, porque o segundo tem 3 significados. Vamos lá. Qual parágrafo o senhor gostaria? 115. Segundo uma tradição antiga, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Concordância profunda. Sentido literal, a gente vai ver a definição dele agora, o que está na letra. O sentido primeiro que se deve buscar de uma frase, de uma palavra na Escritura, é o da letra, como está na letra. Mas não é o único. Até porque, mais para frente, a gente vai ver, por exemplo, no livro dos Salmos, que certas orações, certos salmos imprecatórios, o cristão não pode rezá-los no sentido literal. Sim. A gente vai ver um exemplo muito curioso,
do Salmo 136, se não me engano, às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Lembra desse salmo? Sim. Lá no finalzinho, o autor sagrado deseja que os filhos dos seus, daqueles que os escravizam, que os filhos sejam jogados na pedra. Enfim, é um salmo que deseja o mal, literalmente, sentido literal, deseja o mal para os babilônios e tal. Então, como é que nós podemos rezar este salmo? Não no sentido literal, aí vai entrar o sentido espiritual, que tem 3 subdivisões. Ficou claro? Quer dizer, não definimos nenhum ainda, mas que fique bem claro. São 2 os sentidos Sim. da Escritura, literal e espiritual. O espiritual pode ser alegórico, pode ser moral e pode ser anagógico. Agora vamos definir um por um. Vamos. Sentido literal é o teor do parágrafo 116 do Catecismo, por favor. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal. Todos os outros sentidos devem estar baseados, devem considerar, devem supor. Por isso, por exemplo, uma pregação de Frei Gilson sobre, digamos, o Salmo 136. Vamos ao Salmo 136. Numa determinada pregação, foi pedido ao Frei Gilson para falar sobre o Salmo 136. Aí o Frei Gilson vai e explica o parágrafo 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º. Quando chega no 7º, aí o Frei Gilson diz: minha gente, olha, é o seguinte, é minha obrigação, já que me foi pedido para falar do Salmo 136, que eu fale dessa passagem difícil. Essa passagem contém o desejo do mal aos inimigos, aos adversários. Primeiro eu vou ler o texto, vou dar o sentido literal é esse mesmo, esse salmo foi redigido numa época em que o autor sagrado, ao colocar isso por escrito, o sentido básico, não dá para você ler outra coisa. O que está na letra é o desejo do mal. Porém, nós somos cristãos. E temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. O critério de interpretação do Antigo Testamento é Cristo. Para rezarmos o Salmo 136, não podemos considerar o sentido literal, mas eu tenho a obrigação de citar primeiro o sentido literal. Porque assim nos diz a Igreja, assim nos manda o Catecismo. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Filhos, nós não podemos rezar esse salmo no sentido literal. O sentido literal é esse. Mas a Mãe Igreja não tem apenas esse sentido para ser aplicado aos textos das Escrituras. Nós temos outro sentido espiritual. Agora que eu lembro para vocês o sentido espiritual. Parágrafo 115, naquele dia que, naquele programa, depois vocês assistam. Agora eu tenho a obrigação de falar dos outros sentidos. O sentido espiritual, moral, alegórico e anagógico. Nós podemos sim rezar essa frase que, do ponto de vista literal, é absurda à luz do Novo Testamento. Então, agora eu vou explicar para vocês como interpretar o sentido espiritual esse texto para a gente rezá-lo e rezá-lo bem. Pronto. Sim. E como esse texto, tem muitos outros do Antigo Testamento. Santo Agostinho vai dizer mais na frente, quando um texto, a interpretação literal não condiz, antes contradiz
o mandamento novo, contradiz o Novo Testamento, contradiz nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser admitido. Então você lança a mão do sentido espiritual. Claro, vamos dar a interpretação de Santo Agostinho a esse texto um pouquinho mais para frente. Mas só para falar sentido espiritual. O texto está lá. Sei lá, aquela guerra onde milhares de pessoas morreram. É o sentido literal. Aqui houve muitas mortes e tal. Não, mas isso se aplica ao Novo Testamento? Não, calma. O Novo Testamento tem o mandamento do amor. Insiramos o fato realmente naquele relato. O relato é de uma realidade que aconteceu e nós não podemos negar, não podemos apagar. Esse é o sentido literal. A guerra, as mortes, a traição, o adultério e assim por diante. Agora, se o texto permite uma leitura espiritual e a igreja tem dado, seja pelo Novo Testamento, seja pelo Antigo Testamento, seja pelo apóstolo Paulo, diga-me, do ponto de vista literal, uma mulher que tem uma escrava e entrega a escrava para dormir com o seu marido. Isso é concebível à luz do Novo Testamento? Não. Isso é concebível nos tempos atuais? Não. Mas o relato está lá. Relato histórico, Abraão e Agar. Mas eu quero tirar isso um significado para a minha vida. É possível? É. Gálatas capítulo 4. Vamos lá agora para o sentido espiritual alegórico. São Paulo é quem nos ajuda a fazer uma leitura, primeiro respeitar o sentido literal. Agar existiu, uma mulher. Sara existiu, outra mulher. Abraão existiu, um homem. Agar era escrava de Abraão e de Sara. E Sara entregou Agar para fazer sexo com o seu marido. Sentido literal. Sim. Não, mas eu quero rezar isso, eu quero uma consequência para a minha vida. Por favor, Gálatas, capítulo 4, versículos de 21 a 27. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Sentido literal, até agora. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Aqui já entramos no sentido espiritual. Continue. Nestes fatos há uma alegoria. Alegoria, sentido espiritual alegórico, alegórico. Portanto, na invenção da igreja, está na Escritura. São Paulo se valeu dessa interpretação alegórica. Continue. Visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Então, a alegoria é uma representação, é um significado. O que elas querem dizer lá para o futuro, a respeito de Cristo, a respeito da igreja, a respeito da minha vida. Continue. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Olha que bonito. Da mãe Sara para a mãe igreja. Sara representa a Santa Igreja. Sara, mãe de Isaac, a igreja nossa mãe. Tem coisa mais bonita do que essa, Frei? Lindo. Sentido alegórico. Continue. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rejubila e canta, tu que tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Como Isaac, irmãos, vós sois filhos da promessa. Olha só, o que Isaac é para Sara, nós somos para a mãe igreja. Aquela revestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, que está prestes para dar à luz, a igreja vê, os padres da igreja veem unanimemente, primeiro a mãe igreja, depois a Virgem Maria, ou o contrário, tanto faz. Então, Isaac representa os filhos da igreja, como Sara, sua mãe, representa a mãe igreja. Aqui é o único texto da Bíblia onde a igreja é chamada nossa mãe. Continue. Como naquele tempo o filho da natureza perseguiu o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Pelo que, irmãos,
não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. Interessante, o que H está para a antiga lei, Sara está para a nova lei. O que Ismael está, idem, os dois filhos, não é? Então, uma alegoria muito bonita que coloca de um lado a natureza, depois a promessa, de um lado coloca a antiga aliança, a nova aliança, de um lado coloca a sinagoga, do outro lado coloca a igreja. Sentido alegórico, sentido alegórico. Ou seja, Paulo, ele faz isso com maestria, isso se torna a palavra de Deus. Ele enxerga um fato, a escritura do passado, porque é um fato da escritura. Respeita e considera o sentido literal. Exato. Mas dá um outro sentido. Ele dá um sentido espiritual. Espiritual, alegórico, alegórico, fantástico. Perfeitamente. A gente está quase encerrando o primeiro bloco, mas se a gente não pudesse usar o sentido espiritual na Sagrada Escritura, ficaria muito difícil, né? Muitos textos. Bastante difícil. Bastante difícil, Bastante né? difícil. Agora, com o sentido espiritual podendo ser aplicado, igual nós estamos vendo aqui, São Paulo. praticamente todos os textos muito difíceis, sim, dá para atribuir, e aí os padres da igreja fizeram isso de cheio, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu devo dizer que já temos um outro padre apaixonado pelos padres da igreja, é Vossa Reverendíssima. O senhor tá fazendo isso com todos nós, não é só comigo não. Um povo está ficando apaixonado pela Sagrada Escritura. Olha, estamos a um minuto aqui do encerramento deste programa, deste bloco. E o programa está bom demais. Então, assim, ainda vamos começar então o próximo bloco definindo melhor o que é o sentido espiritual, talvez lendo no catecismo, lendo cada desdobramento, né? O sentido alegórico, sentido moral e o sentido anagógico. Tudo isto é importante para você ler Bíblia. Você não tem dito que você quer entender a palavra de Deus? Dom José está explicando para nós. Sem isso daqui, você não entende Bíblia. Eu sei que a gente é muito alvoroçado, a gente já queria ir logo lendo, a gente já queria ir logo... Mas não dá. É preciso entender esta base, é preciso entender tudo que estamos falando aqui. E é interessante porque são as primeiras páginas do catecismo. É como se ele também quisesse te dizer, dar uma base para você. Senão você não vai entender lá na frente nada do que vamos dizer. Até daqui a pouco, no próximo bloco. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Estamos aprendendo que é preciso entender os sentidos da Sagrada Escritura. 2 sentidos, sentido literal e sentido espiritual. Já vimos no bloco anterior o sentido literal. Eu quero aprofundar melhor com você o sentido espiritual. E já é a pergunta que eu faço para o senhor Dom José Falcão. Qual é o que é o sentido espiritual no seu conceito? O sentido espiritual, ele ultrapassa o sentido literal e vai para uma mensagem, para uma ideia, para um significado, para uma mensagem que transcende a própria letra. Então, é um significado que tem uma aplicação à vida do espírito. Eu poderia dar o exemplo, parece que numa mesma passagem, Jesus usa fala dessa realidade, quando Jesus diz, se teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Parece que ali, por exemplo, um sentido literal aqui, é arrancar os olhos. Não se aplica. Mas o próprio Jesus dá um sentido espiritual para essa realidade. Espiritual, e nesse caso é moral. Moral. Vimos no bloco anterior que o sentido espiritual tem três enfoques. A primeira, o sentido alegórico. A segunda, o sentido anagógico. E a terceira, o sentido moral. O sentido espiritual, ele ultrapassa o significado da própria palavra. Então, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus aqui está dando um significado espiritual, alegórico, à palavra pastor e à palavra ovelha. O que isso quer dizer? Eu não sou
Vossa Reverendíssima é ovelha de Jesus, mas não no sentido literal, porque o Senhor é um ser humano, não é a ovelha lá da roça, lá do campo. Ou seja, o que a ovelhinha, o vínculo dela com o pastor lá na roça, isso espiritualmente me faz lembrar, me remete à minha relação com Jesus. Como aquela ovelhinha é dócil ao pastor, eu sou dócil a Jesus, eu obedeço a Jesus, eu escuto a voz de Jesus. Esse é o sentido espiritual. Vale a pena a gente ir para o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 117, porque aqui nós temos as 3 definições, os 3 tipos de sentido espiritual. Queira Vossa Reverendíssima ler esse parágrafo. O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Pronto, sentido espiritual é o sinal de outra coisa. Certo. Avante. Primeiro, o sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo, que é o que o senhor deu exemplo de Paulo, de Agar e Sara. De Agar e Sara. Exatamente. Assim, a travessia do Mar Vermelho, outro exemplo, é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Segundo, o sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. 1 Coríntios 10, 11. Terceiro, sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Perfeito. Esta é a Jerusalém celeste e ela é a nossa mãe. Assim termina a imagem do apóstolo Paulo, depois em Gálatas 4, depois de falar da alegoria. Então, qualquer realidade que nos remete à felicidade sem fim é um sentido espiritual anagógico. Vamos aos exemplos. No sentido espiritual alegórico, já vimos Sara e Agar. Sim. Vamos agora a um outro sentido. Vamos pegar a Arca de Noé. Vossa Reverendíssima já sabe, já vai abrindo a 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 22. Como se trata de um texto clássico, e você na sua igreja matriz, talvez o batistério da sua igreja matriz tenha 8 lados, e você talvez não saiba até hoje porque esse batistério tem 8 lados, é octogonal, você vai saber agora. Qual é a primeira realidade que vem à mente quando você lembra da Arca de Noé? Igreja. A barca de Cristo. Tem um momento da vida de Nosso Senhor em que ele está na praia e tem muita gente e ele sobe na barca de Pedro e começa a pregar um pouquinho afastado, né? Sim. Os padres da igreja veem, nesse episódio, a barca de Pedro é a igreja, de onde Jesus sentado ensina. Olha que coisa bonita. Sentido espiritual alegórico. Então, São Pedro, não é somente São Paulo que utiliza o sentido alegórico. São Pedro utiliza, o autor da carta aos Hebreus utiliza e o apóstolo Paulo, de novo, na 1 Coríntios, utiliza o episódio da rocha e da água. Lembra o episódio de Massa e Meriba, quando Sim. o Senhor Deus, o povo com sede e tal, murmura contra Moisés. Moisés reclama a Deus e Deus ordena que Moisés toque na pedra e de onde sai a água. A rocha era Cristo. Leitura espiritual alegórica. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Vamos começar pela Arca de Noé. 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 22. Leia, por favor. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Essa água prefigurava o batismo de agora,
que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Então, o que interessa aqui no versículo 21. Essa água prefigurava o batismo de agora que vos salva. E o batismo é dado pela igreja. É dispensado pela igreja, ide pelo mundo, pregai, batizai todas as nações. Então, aqui está um exemplo típico de leitura espiritual alegórica. Sentido literal, arca mesmo, de madeira, com aquelas dimensões. Dilúvio, água mesmo, torrencial, que caiu sobre a face da terra. Os animais, animais mesmo, etc, etc, etc. Sentido literal. Sim. Mas qual é a implicação disso na minha vida? O que é que isso lembra? Isso é prefiguração de quê? Aí entra a interpretação espiritual alegórica. Exemplo clássico, esse, do apóstolo Pedro. Sim. E quando a gente fala, né, Dom José, do sentido espiritual, significa que você consegue rezar com essa palavra, Verdade. você consegue aplicar para a sua vida. Verdade. Então, assim como ninguém se salvou se não tivesse na arca, assim também Jesus falou, quem não for batizado não será Correto. salvo. Essa é a leitura espiritual Então eu vou rezando alegórica. com isso, né? Sim, perfeitamente. Isso dá panos para as mangas, no bom sentido, na pregação, na intelecção, na meditação, no retiro espiritual, no aconselhamento espiritual, no diálogo, enfim, perfeitamente legítimo, bíblico. Os apóstolos se valeram desse sentido, que coisa tão bonita. Vamos avançar? Vamos. Antes de citar, já vá abrindo Hebreus 7, de 1 a 3, essa figura misteriosa chamada Melquisedeque, diante de quem Abraão prestou culto a Deus depois que ele voltou de uma batalha para recuperar o seu sobrinho Ló, quando ele foi sequestrado, foi levado pelo rei de uma das cidades próximas a Sodoma e a Gomorra. Ele volta da batalha, levou 318 soldados, saiu-se vitorioso. Quando ele chega, vai prestar culto a Deus. Leva pão, leva vinho, paga o dízimo de tudo para essa figura chamada Melquisedeque, rei de Salém. Sabe? Essa é a primeira oferta do ser humano a Deus? Não. A primeira oferta do ser humano a Deus, Caim e Abel. Caim e Abel. Caim prestou culto a Deus. Mas qual é o significado de Abraão ter feito? Porque eu quero fazer uma relação do pão e do vinho. Certo. Tem alguma relação? Tudo. Tem. Hebreus, capítulo 7. Porque eu já ouvi alguém dizer o seguinte, que por que Deus utiliza o pão e o vinho na Eucaristia? Certo. Porque foi isto que Abraão ofertou a ele. Faz sentido. É prefiguração da Eucaristia. Os padres da igreja veem isso. Aliás, esse tema aparece no Salmo 109. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Exatamente. Vamos então a Hebreus 7, de 1 a 3, que vai citar também o Salmo 109. Hebreus, capítulo 7, de 1 a 3. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos. É conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça e depois rei de Salém, isto é, rei de paz. Perfeito. Avante, porque o versículo 3 agora é o que interessa. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim, comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus. Melquisedeque prefigura Cristo. Da mesma forma que a Arca de Noé prefigura o batismo. Uhum. Leitura espiritual
alegórica. Agora, como o autor da carta aos Hebreus conhecia muito bem o Salmo 109, que já foi citado aqui, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, leia a partir do versículo 11, chegando ao 17, e aí chegamos, de fato, a responder a sua pergunta. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Aarão? Pois transferido o sacerdócio forçoso é que se faça também a mudança da lei. De fato, aquele a qual se aplicam estas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés de nada encarregou ao falar do sacerdócio. Isso se torna ainda mais evidente se se tem em conta que este outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade. Porque está escrito, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois bem, aqui no versículo 17 se cita explicitamente o Salmo 109, versículo 4, tu és sacerdote para sempre. Esse texto volta a aparecer no versículo 21 desse mesmo capítulo de Hebreus. Para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente. E esta aliança, da qual Jesus é o Senhor, é-lhe muito superior. Então, leitura espiritual alegórica da pessoa de Melquisedeque, sacerdote de Salém, Jesus, sumo sacerdote. Ele não tem, de novo, por favor, no versículo 3, não tem pai, nem mãe, nem genealogia, sua vida não tem começo nem fim. É comparável sob todos os pontos de vista ao Filho de Deus, que é eterno, que é para sempre. Na mentalidade judaica, quem não tinha ascendentes e descendentes, simplesmente não existia. Ora, espiritualmente, isso significa somente Deus, que não tem ascendentes nem descendentes, porque Deus é eterno. Melquisedeque, essa figura cuja origem não sabemos e cujo fim não sabemos, evoca, lembra Deus Todo-Poderoso que não tem princípio e não tem fim, que não tem origem nem tem termo a sua realidade. Então, leitura espiritual, alegórica dessa figura que para nós é tão cara. Ô, Dom José, o senhor vai dar mais o exemplo da rocha da água? Acho importante, exato, porque aqui agora nós temos uma leitura que São Paulo faz de um acontecimento muito importante da peregrinação do povo rumo à terra prometida. Eu acho que eu já citei ainda há pouco, o povo murmura contra Moisés, Moisés reclama a Deus, Deus determina que ele toque na pedra. Aliás, ele faz uma pergunta duvidando do poder de Deus, se ele é capaz ou não de fazer brotar a água da rocha. A água brota, mas depois Deus vai pegar Moisés à parte e vai dizer, porque você duvidou, você não vai entrar na terra prometida. Mas o que nos interessa aqui é a leitura espiritual alegórica desse evento. A rocha era Cristo. E o que sai da rocha? Água. O do corpo de Cristo sem vida na cruz, quando o soldado transpassou a lança, saíram o quê? Sangue e água. Sangue e água. Então, Cristo aqui é prefigurado nesse episódio. Não quero que ignore 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram no mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Então, veja, aí já estamos na alegoria. Alimento espiritual. Bebida espiritual. Continue. Pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. Agora vem. O que interessa? Essa pedra era Cristo. Pronto. Aqui está a prefiguração, aqui está a alegoria. Aquela pedra talvez não significasse nada para eles. Para nós cristãos, com São Paulo,
Era a prefiguração de Cristo. Literalmente é só uma pedra. Ah, disse bem. Leitura, sentido literal. Pedra é pedra. Foi pedra mesmo. Pedra, pedra, rocha, de onde saiu a água. Sentido literal. Mas não é único. Não é único. Agora, eu posso entender, até porque o sentido espiritual ele é desdobrado nos três: alegórico, Anagógico e moral. Certo. Eu posso entender que também esses três estão muito interligados, por exemplo. Completamente. Porque se eu digo que alegoricamente essa pedra é Cristo, obviamente se essa pedra é Cristo, eu tenho que estar fincado nela, por exemplo, e isso me leva a um agir moral. Ou seja, um sentido está ligado ao outro de forma que você não consegue... Perfeito. Leia no parágrafo 115 do Catecismo a última frase a partir de a concordância. A palavra-chave é concordância. Os quatro concordam e caminham juntos. E o pregador, o leitor, o escritor, o homileta, pode dar os quatro numa única pregação. Leia. A concordância. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na igreja. Que maravilha. Eu recomendo uma obra que, aliás, Vossa Reverendíssima já tem. Ela se chama Anotações a respeito do livro do Jó. Outra tradução, Moralia in Job. É um livro escrito por São Gregório Magno sobre o livro de Jó. Eu tenho esse livro? Tem, sim, tem. Essa coleção adquirida por Vossa Reverendíssima, tem vários textos, muitos textos de São Gregório. E ele faz os quatro sentidos: sentido literal, sentido espiritual alegórico, sentido moral e sentido anagógico. Belíssimo o texto. É uma obra gigantesca. Ele começou a escrever essa obra quando era diácono em Constantinopla. E foi terminar vários anos depois de Papa, em Roma. Nossa. É uma maravilha. Os escritos morais de São Gregório Magno, onde ele pega todo o livro de Jó e vai dando os quatro sentidos a cada versículo do livro de Jó. Uma obra monumental. Talvez a maior e a mais famosa, sem dúvida alguma, do grande doutor da Igreja, São Gregório Magno. Sim, então, respondendo à pergunta de Frei Gilson, a concordância de ambas dá uma riqueza tremenda. Ou seja, você pega... Olha, minha gente, o sentido literal é esse, mas não é o único. Vamos agora ao sentido espiritual, alegórico, moral e anagógico. É assim que se interpreta a Escritura. Lindo, lindo, lindo. E o senhor poderia nos dar alguns exemplos? O senhor deu exemplos, Noé, Sara e Agar, Melquisedeque, a rocha e a água, do sentido espiritual alegórico. Foi. O senhor poderia nos dar algumas realidades do sentido... Se bem que o espiritual moral, o senhor acabou dando também o Salmo 136. Foi. Se bem que eu não dei a interpretação. Exato. Eu só disse que o sentido literal é esse, horrível, sim, à luz da nossa fé, ou seja, é o que está escrito. O salmista escreveu e o que está escrito deseja a morte das crianças para jogá-las na pedra, etc. Que os filhos seja o castigo, a vingança, a violência, o mal para os inimigos, para aqueles que são os donos da terra ali onde eles estão escravos. Sentido literal. Mas o sentido moral, os padres da igreja nos ajudam muito. Eu só me pergunto, é o seguinte, a belíssima interpretação de Santo Agostinho, eu não sei se vai dar, faltam 4 minutos não e vai 40. Dar tempo, não vai dar tempo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos deixar para o próximo programa um exemplo do sentido espiritual moral, que o senhor vai falar algum texto de Santo Agostinho sobre o Salmo 136. É verdade, versículos de 8 a 9, sim. Eu creio, então, que nós podemos, Dom José, tentar amarrar para as pessoas em casa, que foi muita informação para quem não está acostumado, bastante informação. Se o senhor pudesse resumir tudo que a gente vem falando, porque a gente está na categoria de inspiração.
e estamos quase no fim, mas principalmente nessa realidade que nós entramos há pouco, né, dos sentidos da Escritura, se o senhor pudesse amarrar isso, resumir isso para as pessoas no sentido prático para elas. Creio que está ficando claro, mas para que elas possam amarrar na cabeça de quem talvez está solto uma coisa ou outra. Tudo que está escrito é letra. E a letra, enquanto tal, tem um significado. E o significado literal, vamos dizer em linguagem bem nossa, ao pé da letra, é o primeiro sentido que se deve buscar. É o significado, o sentido significado, pelas palavras da Escritura. Essa palavra, na língua hebraica, significava isso e não tem para onde correr. Ou tem vários significados, e vamos descobrir qual o significado dessa expressão. Primeiro, no sentido que a frase atribui, o texto atribui, ou o autor quis dar a entender, quando possível. Mas não é esse o único sentido, porque a letra foi colocada ali sob inspiração do Espírito Santo, sob as moções do Espírito Santo, para que aquilo tivesse uma lição para a nossa vida. Então nós temos a letra que se refere a um fato. O fato, enquanto tal, já aconteceu. Mas a palavra de Deus é para sempre. A palavra de Deus é para me salvar. É Deus falando por mim, para mim por meio dessa palavra. Deus falando aos homens por meio dessa palavra. O que ele quer dizer para além da letra? Para além desse fato de que o povo permaneceu no Egito. Pronto, a letra eu já compreendi, o contexto, o país se chama Egito, a época é aquela, o contexto é aquele. Os fatos literais, históricos, comprovados pela ciência, pela arqueologia, etc., são esses. Mas não podemos parar apenas aqui. O que é que essa palavra quer me dizer para o hoje da minha história, para o meu futuro? Qual é o impacto dela? O que Deus quer me dizer com esses acontecimentos? Aí entra o sentido espiritual, o que o Espírito está a dizer para mim dessa letra. Então, vem os três significados. O alegórico, a alegoria é uma compreensão dos acontecimentos, vendo neles Cristo sendo significado. Algo que me remete à pessoa de Cristo, que fala, que recorda Cristo. H, Sara. A pedra, a rocha. O Egito é o mundo das trevas. O mar vermelho é a passagem, é a purificação. A entrada na terra prometida é a libertação, é a vida nova. Outra leitura é espiritual, alegórica. Leitura moral. Os acontecimentos da Escritura que me levam a um justo agir, o meu comportamento. O que a Bíblia está dizendo com esse relato para a minha conduta, o bem que eu devo fazer, o mal que eu devo evitar. E o sentido anagógico, a conexão desses fatos com o meu destino eterno, que me levam, que me conduzem para a eternidade. Amém. Muito bom, Dom José. Obrigado. E me surgiu uma pergunta, mas não dá tempo de fazer agora. Eu vou deixar para a próxima. E foi muito bom estar aqui com você. Esse programa é maravilhoso e vamos aproveitando, minha gente. Vamos aproveitando ao máximo. Vamos pedir a bênção de Deus e eu espero você semana que vem, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.